O que são aparelhos SN? Você já ouviu falar? SN, vamos procurar saber o que é? Quando a gente vai usar também? Vamos lá então. Os aparelhos SN foram criados por uma grande professora, uma grande pesquisadora chamada Vilma Simões, que no Brasil foi a responsável por trazer a ortopedia funcional dos maxilares de uma maneira muito mais científica, de uma maneira muito mais, digamos, acadêmica, tá? E ela se baseou para poder criar os seus aparelhos, três grandes mestres: o professor Pedro Planas, o professor Binler e o Frankel, tá? Que inclusive tem aparelhos, né? Aparelhos pistas diretas de Planas, o aparelho Binler, o Binler A, B ou C e o Frankel. A abreviatura SN, ela criou essa terminologia, né? S significa sistema e N significa network. Segundo a concepção na cabeça dela, né, sistema é a disposição das partes ou elementos de um todo, coordenados entre si, operando como estrutura organizada, como uma verdadeira o quê? Cadeia de sistemas operando como uma única unidade, como uma estrutura organizada. Então, SN é sistema network. Simões Network é uma conexão importante na cadeia de aparelhos de ortopedia funcional dos maxilares, empregados no quê? Nos tratamentos das oclusopatias, sendo, gente, muito úteis em certos períodos de desenvolvimento, favorecendo mais que outros o controle da erupção. O que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer que tem determinados tipos de aparelho que a professora Vilma Simões criou, que é muito útil para determinados períodos de crescimento e desenvolvimento da criança. Um exemplo é o SN1. O aparelho SN1, Simões Network 1, ele é muito bem indicado na fase da troca dos molares descidos pelos premolares, de forma que os premolares já consigam erupcionar, né, remodelando todo ali o processo alveolar. E se, por exemplo, se for um paciente classe 2 que tem uma curva de SP ali arredondada, acentuada, o aparelho ele já vai estar tratando e permitindo dessa forma a erupção correta dos molares e com posterior o quê? Extrusão e segmento posterior também. Então, SN significa Simões Networks. Ela patenteou os aparelhos dela com as letras SN, tá? Simões Network. Existem dois tipos de aparelhos SNs, assim como também dois tipos de aparelho de ortopedia funcional dos maxilares, que são os aparelhos bioelásticos e os aparelhos bioplásticos. Os aparelhos bioelásticos, eles são mais flexíveis, eles têm menos acrílico, eles têm mais fios, porque a função é maleabilidade, é flexibilidade, é permitir, por exemplo, que a mandíbula, na hora de fazer a mordida construtiva ou a mudança de postura, permita que ela se movimente mais, que, por exemplo, ela também tenha, ela consiga fazer o movimento de roda ou de pró-rotação. Já os aparelhos bioplásticos, independente se são SNs ou se são aparelhos de ortopedia funcional, o aparelho bioplástico é aquele aparelho que tem mais acrílico. É aquele aparelho que não é tão flexível. Um exemplo clássico, a primeira coisa que eu me lembro quando eu falo bioplástico é o Bionator. O aparelho Bionator de Balters não é um aparelho de ortodontia, é um aparelho de ortopedia funcional dos maxilares criado pelo professor Balters. Os ortodontistas, a ortodontia que pegam emprestado o aparelho Bionator de Balters da UFM para poder tratar e fazer o avanço da mandíbula, fazer a translação, transladar a mandíbula e mantê-la avançada, né?